Olá, meus amigos, olá, meus irmãos. Aqui é o irmão Vanderlei, do canal Um Segredo das Escrituras. Estou aqui para gravar mais um áudio, para que venha nos libertar cada dia mais o nosso entendimento, porque a palavra é revelada no Espírito, né? Eu fico analisando assim, Paulo, por exemplo, o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, ele perseguia a igreja, né? Perseguia as pessoas, né? Que andavam com o Messias, ou seja, ele buscava carta, ele tinha autoridade, né, para buscar carta, para matar aqueles que andavam com o Messias. E Paulo, ele só pôde ter o entendimento espiritual depois que ele teve um encontro com o Messias, né? O Messias teve um encontro com ele e revelou a sua palavra, abriu os seus olhos, cegou ele primeiro, né, para que ele enxergasse de uma forma espiritual. Aí depois Paulo começou a entender a palavra do Pai no Espírito, tanto é que ele fala, né, tudo aquilo que eu tenho ensinado não foi de homem que eu aprendi, e sim revelação por revelação do Espírito, né? Então, é dessa forma que nós temos que entender a palavra, nós temos que ter um curso espiritual, porque a palavra ela tem um curso espiritual, sabemos que ela tem um curso físico, né, que é a letra, e tem um curso espiritual, que é o que o Pai veio fazer, que é o que estava dentro do Messias, né? Sabemos que o Messias por fora era homem, ser humano, mas dentro ele era espírito, né? Tanto é que ele foi gerado do Espírito. E nós precisamos entender ele no Espírito. E para entender ele no Espírito, nós precisamos ser batizados no Espírito, né? Não é o batismo da água, porque o batismo da água era o batismo de João, foi para o povo de Israel, né? Por isso que ele deixa bem claro, João, ele fala: eu vos batizo com água, né? Mas virá outro que é muito mais poderoso que eu. Esse batizará com o Espírito e com fogo, ou seja, ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Então quer dizer que o Messias ele não ia mais batizar com água, né? E o Messias já foi, o Messias já veio, já consumou no madeira a vida espiritual. Agora precisamos ser batizados no Espírito. Por isso que ele disse, né? Por isso que ele disse para Nicodemos, né, que ele tinha que nascer de novo, senão ele não poderia ver o reino de Deus. Nós só conseguimos enxergar esse reino espiritual quando nós somos batizados no teu Espírito, né? E aqui eu vou ler mais uma palavra aqui para abrir o nosso entendimento a respeito de Lucas, capítulo 21, onde se fala da oferta da viúva pobre, né? Porque muitos aí do sistema religioso diz que ela deu tudo o que tinha e eles enaltecem, né, a oferta da viúva como se todos tivessem que fazer que nem a viúva, né? E na verdade o texto não é isso, né? Vamos ler primeiro o 21, né? Porque eu vou explicar uma coisa, né, irmão? Para nós precisamos ler o texto inteiro da Bíblia. A Bíblia ela foi dividida, ela foi subdividida em capítulos e em versículos por aquele que compilou a Bíblia, na verdade. Mas na verdade a Bíblia ela é direta. A Bíblia é uma história direta, né? Nós temos que ler ela de uma forma linear, né? Não é ficar dividindo, porque cada divisão é um título, né? E se nós analisarmos aqui nesse texto, nós vamos ver aonde está a falha, né? Nesse texto. Aqui no 21, Lucas 21, que diz assim, ó: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. E disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhe sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o seu sustento que tinha. Primeiro nós vamos entender que na velha aliança existia uma lei de um dízimo que era para ser distribuído para os órfãos, para as viúvas e para os levitas. Então a viúva ela tinha que receber esse dízimo, né? O pai dava, por isso que diz aqui, ó, no versículo 4, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que sobeja, mas essa da sua pobreza, porque ela era viúva, ela necessitava de ajuda das pessoas e deu todo o sustento que tinha. Peraí, nós estamos lendo aqui Lucas 21, mas vamos ler um pouquinho antes, né? Porque é onde começa toda a história. Lucas 20, capítulo 45. O subtítulo já diz, ó: o Messias censura os escribas, ou seja, aqui o texto é inteiro. Aqui não termina a história. Quando começa a falar da viúva,
É a mesma história do princípio. Aí se divide aqui, aí coloca um outro título como se fosse um outro assunto. Na verdade é um assunto só. Quer ver? Vamos ler aqui do 20 em 45 e diante, que diz assim, ó: E ouvindo o todo o povo, disse o Messias aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. E olhando ele, viu os ricos lançarem suas ofertas na arca do tesouro. Ou seja, aqui continua a história. Aqui ele já estava censurando os escribas e fariseus. Por quê? Eles entravam na casa das viúvas, faziam um pretexto de largas orações e começavam a arrecadar um dinheiro, da pobreza dela, que ela tinha. Ou seja, o próprio pai deu uma lei para que ela recebesse o dízimo, para que ela se sustentasse. Aí entravam esses homens, que eram os fariseus, entravam na casa dela com pretexto de fazer largas orações e tomavam o dinheiro que ela tinha. Isso ficou bem claro no texto, eu vou ler de novo. E eu vou ler o texto inteiro agora para que você possa abrir a sua mente. Quando você lê a Escritura, você lê toda. Lê toda, é uma dica que eu dou para você. Você lê o texto inteiro, que a sua mente vai abrir espiritualmente para você entender a palavra do Pai. Eu vou ler novamente para que você possa entender. Agora eu vou ler direto. Aqui, ó, sem a divisão, sem o subtítulo, sem o capítulo. Eu vou ler só os versículos, quer ver? Ó? E ouvindo todo o povo, disse ao Messias, aos seus discípulos: Guardai-vos dos escribas que querem andar com vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas. Não é muito diferente hoje isso, não é? E os primeiros lugares dos banquetes, não é assim? Quando se tem um templo religioso, as pessoas não querem ficar lá na primeira fila, ou seja, aqueles que têm cargos, né, coisa que o pai também proibiu, esse negócio de cargo, porque ele disse bem claro para os fariseus: não chamei ninguém de mestre, não chameis ninguém de pai, porque um só é o vosso pai e um só é o vosso mestre. Então ele acabou ali toda a hierarquia eclesiástica. Aí aqui ele deixa bem claro, ele está exortando aqueles homens, né? Porque eles ficavam ali guardando aqueles escribas que querem andar com as vestes compridas, dizendo ser santo pelas vestes, e amam as saudações nas praças, as pessoas cumprimentando eles como rabi, aqui, ó, e as principais cadeiras nas sinagogas. Não é diferente hoje. Hoje, quando chega uma pessoa que tem cargo, eles pegam e põem lá na frente. Eu sei disso porque eu já fui obreiro quando era do templo religioso e eu ficava na portaria. O pastor falava para mim: olha, se chegar alguém e essa pessoa tiver algum cargo, você chama ele, coloca ele lá no púlpito e coloca ele naquela cadeira lá na frente especial. Ou seja, não é diferente. É a mesma coisa que os judeus faziam. É a mesma coisa que a sinagoga fazia. Olha aqui, ó. Guardáveis dos escribas que querem andar com as vestes compridas e amam as saudações nas praças e as principais cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares dos banquetes. Olha aqui, ó, que devoram a casa das viúvas, fazendo por pretexto largas orações. Estes receberão maior condenação. E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro, e viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas, e disse: em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles deram como oferta de Deus do que lhes sobeja, mas esta, da sua pobreza, deu todo o sustento que tinha. Então aqui o pai, ele estava olhando tudo aquilo que estava acontecendo e ele estava exortando os escribas e fariseus. Ele estava dando uma exortação e não ele estava enaltecendo a oferta da viúva. Mas essas pessoas, como querem obter lucro, como eles querem falar só da oferta da viúva, eles não lêem o texto antes. Ou seja, eles não lêem nem o texto antes e nem o depois. Eles pegam o título que está aqui, oferta da viúva, lê só esse texto para você e falam: tá vendo? A viúva deu tudo que ela tinha. Então, tudo aquilo que você tem, o que é hoje? O que é hoje tudo que você tem? E começa a pedir dessa forma. E dessa forma as pessoas vão ficando cegas. As pessoas não vão entendendo o texto. Vamos ler a Bíblia de uma forma correta.
Vamos explicar a Bíblia de uma forma correta. Essa é a minha intenção. Essa é a intenção desse canal Segredo das Escrituras. Por isso que chama esse nome Segredo das Escrituras. Porque ele disse que ele ia ocultar aos sábios, aos estudiosos, aos entendidos, mas ele ia revelar sua palavra aos pequeninos. E nós nos consideramos os pequeninos do Pai. Porque o Nicodemos teve que nascer de novo. Ele não quis nascer, mas a própria palavra diz, o Messias disse para ele, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Para nós enxergarmos o reino do Pai, nós temos que nascer do Espírito e entender a sua palavra no Espírito. Espero que os irmãos tenham compreendido essa pequena palavra, esse pequeno ensinamento, e a dica que eu dou para vocês é essa. Quando você for ler a Escritura, nós vamos ler o texto inteiro e lembrar que o Pai ele falou por parábola para o povo de Israel. Por quê? Porque o povo de Israel, eles não poderiam entender a sua palavra, eles não tinham a totalidade do Espírito, por isso que eles perseguiam para matar. Mas quando o Messias foi para a cruz, ele deu do seu Espírito sobre toda a terra, sobre todo o povo, ou seja, se cumpre a profecia de Joel. Quando chega lá em Atos dos Apóstolos, que ele derrama do teu Espírito, aquelas pessoas estavam reunidas naquele lugar, e o Pai, ele estava ali no oráculo, né, esperando pela promessa que o Pai tinha prometido, e de fato ele derramou ali o Espírito, né, um som como de um vento, né, impetuoso, encheu toda aquela casa e todos começaram a falar em línguas, mas não é essa línguas que as pessoas falam no sistema religioso, lá Baxere canta, lá, não. Ele falava línguas estrangeiras, eram línguas estranhas. Por que estranha? Porque uma língua que eu não conheço, para mim é estranha. Se eu converso com uma pessoa que ela tem uma outra língua, a minha língua para ele também é estranha. É só você ver dois africanos conversando, você fica ali no ar sem entender nada. Então, por isso que o Pai, ele batizou com o Espírito e as pessoas começavam a falar com ousadia na própria nação a qual eles tinham nascido. Ou seja, eles começaram a falar línguas a qual, por exemplo, hoje se o Pai derramasse esse dom e eu de repente eu estava perto de vários chineses e começasse a falar chinês, e eles entenderiam o que eu estivesse falando. Esse foi o batismo que o Pai deu com o Espírito. Por isso que as pessoas tinham que ter intérprete, né? Tinha que ter intérprete, porque quando Paulo exorta a igreja, ele fala, aquele que fala em línguas também tem que ter um intérprete, porque senão você vai falando como se estivesse falando para o ar. Tá entendendo? Então esse dom foi cessado ali, foi só para aquele período. Aquele dom foi só para aquelas pessoas para poder difundir o Evangelho, para o Evangelho se espalhar para todas as nações. Mas esse é um outro assunto que eu vou gravar em um outro áudio sobre línguas, e eu creio que já está abrindo bastante entendimento de todos nós e que nós continuemos assim, né? Com a palavra do Pai no nosso entendimento, que é onde ela tem que estar. Não é no coração. Muitas vezes a pessoa fala, a sua palavra tem que estar no coração. Não, porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso. O coração do homem é enganoso. Mas a palavra do Pai ela tem que estar no nosso entendimento, que é no nosso cérebro, é no nosso entendimento. Quando nós pensamos alguma coisa, o Pai tem que estar no nosso pensamento. É onde nós vamos tomar as decisões corretas. Espero que todos possam ter gostado desse áudio. Em breve estarei fazendo mais, tá bom? Que todos fiquem na paz do Eterno e que todos tenham uma excelente noite, um excelente dia. Eu não sei o horário que você vai ver esse vídeo, mas que você fique na paz do Eterno.